Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. O capítulo é o de número 2 e o versículo de número 18 e versículo de número 19. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra profética para os próximos dias. Deus irá fazer, Deus na verdade já está fazendo algo novo e notório e trará um novo tempo para as nossas vidas. Livro do profeta Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá de seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vamos ler o versículo 24 em diante também. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o povo, o meu povo, não será mais envergonhado. Glória a Deus por isto. Pode se assentar na presença do Senhor. Foi claro a nossa leitura aqui, que foi o próprio Deus que enviou os gafanhotos para castigar o povo de Israel por causa do pecado, por causa da rebelião, por causa da idolatria, por causa de um mau comportamento na presença de Deus. E é sempre assim, quando o povo pecava, quando o povo de Israel pecava contra o Senhor, o castigo que vinha sobre eles era fome, era peste, era opressão das nações vizinhas. Mas quando eles se reconciliavam, quando eles se voltavam de todo o coração para o Senhor, se cumpria o que está escrito lá na 2 Crônicas capítulo 7 e versículo 14, que diz: se o meu povo se humilhar e orar e se converter, eu vou ouvir e vou sarar a terra. E assim estava acontecendo novamente. Deus estava prometendo e dizendo: eu vou trazer de novo abundância, eu vou trazer de novo fartura, eu vou trazer de novo a solução para vossas vidas. Haverá solução, haverá fartura. Mas note bem, fique atento, que aqui Deus mesmo diz: eu enviei o meu exército contra vós. Esses gafanhotos, eles têm uma simbologia. O gafanhoto, ele é símbolo de poder e de destruição. Cortador, ele estraga os produtos e não deixa com 100% de vida. O gafanhoto cortador é aquele que faz um estrago. Então a produção não se torna 100%. Tudo aquilo que você faz não dá 100% certo. Ele começa a ter problemas, a ter dificuldades. A sua empresa quase deu certo, não deu certo por pouca coisa. A sua casa quase deu certo, a sua igreja quase deu certo, as coisas quase deram certo, mas não deram porque algumas coisinhas começaram a dar errado. Isso é o gafanhoto cortador entrando e fazendo estrago. Em segundo lugar, fala do gafanhoto migrador ou a locusta. Ele faz um estrago maior e depois vai embora. O primeiro vem e faz um estrago, o segundo faz um estrago ainda maior e vai embora.
O terceiro aqui é o devorador. E esse aqui os crentes conhecem bem. Quando fala em dízimo, o crente já pensa no devorador. E tem crente que tem o hábito de orar e dizer: Deus, repreende o devorador. Deus tem uma palavra para você. O gafanhoto, o devorador, ele é repreendido automaticamente mediante a sua fidelidade. Quando você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, o gafanhoto devorador já está repreendido. Está escrito lá em Malaquias, capítulo de número 3, e verso 10 a seguir: por causa de vós, eu vou repreender o devorador. Ele não vai devorar, ele está repreendido. Falando o Senhor Todo-Poderoso, quem não ouvirá? Ele diz: eu repreenderei o devorador por causa de vós, por causa da fidelidade, por causa da obediência. Esse devorador aqui, ele é mais terrível, ele é mais violento. Depois que ele passa, o que sobrar não aproveita para mais nada. Esse gafanhoto aqui é terrível. Aonde ele passa, ele faz um estrago muito grande, e o que sobrou não dá mais para fazer nada. Aí, tecnicamente, perca total. Não tem mais o que se fazer. Pode jogar fora. A colheita não presta para nada. Aí, em quarto lugar, vem o destruidor. E esse gafanhoto, além de ele atacar a lavoura, ele ataca também o agricultor. Ele ataca também a vida da pessoa. Ele não só ataca os bens da pessoa, ele ataca a pessoa. Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Eu vi o pastor ontem dizer que você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ter muita coisa, mas se você não tiver saúde, meu irmão, aí não adianta nada. Sem saúde não adianta ter nada. Sem saúde não adianta ter nome, ter dinheiro, ter faculdade, ter conhecimento, Você dá tudo isso para o médico poder te tirar da cama. Tudo. Você fala: eu te dou todos os meus diplomas, tudo que eu tenho no banco, mas me tira daqui. Pois é, esse aqui, ele ataca a família, ele ataca a pessoa, ele destrói as pessoas. Ele destrói a família. Esse aqui, irmão, ele come de dia e de noite, nem descansa. Você está trabalhando, ele está destruindo. Você está dormindo, ele está destruindo. Eles comem as folhas, destroçam as figueiras, tiram as cascas, e tudo se torna estéril. E além do mais, aonde eles passam, deixam muita sujeira. Está entendendo, irmão? A coisa deixa de ser frutífero, a terra deixa de produzir, e há muita sujeira. Sabe o que acontece hoje no nosso Brasil, no nosso contexto? Satanás está atacando pessoas. Não só está atacando os bens das pessoas, como está atacando pessoas. E sabe o que mais? O que é mais grave? Além de destruir os bens da pessoa, a casa da pessoa e a pessoa, a sujeira que ele deixa também atrapalha outros de prosseguir. É um estrago muito grande. Mas porém eu disse que vim trazer uma palavra de bênção. Eu vim trazer uma palavra de vitória. Eu vim trazer para você uma palavra de solução. Eu vim trazer para você uma mensagem de esperança. Eu vim dizer que Deus está usando Joel para dizer: eu vou trazer restauração, eu vou trazer renovação. Aonde estava destruído, eu vou construir de novo. Eu vou restaurar o culto, eu vou renovar, eu vou edificar novamente. E o único que pode fazer isso é Deus. E Ele está prometendo, Ele cumpre. A única coisa que Deus pede é: voltem-se para Deus, de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Ou, se você quiser, pelo contrário, espírito,
alma e corpo. Porque o seu espírito é que te faz ligação a Deus. Então a primeira coisa que tem que voltar-se para Deus não é o seu corpo, é o seu espírito. Seu espírito que estava morto, como disse Jesus para Nicodemos, precisa nascer de novo, precisa ter vida novamente. O espírito precisa reviver. E aí o espírito vai determinar a alma para adorar o Senhor, e consequentemente o teu corpo também vai seguir o mesmo caminho. Espírito e alma e corpo na presença do Senhor. Agora, o que me chama a atenção é que Deus, ele, na leitura que nós lemos, no versículo de número 18, Deus está dizendo da seguinte maneira: o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Tem gente que pensa que é muito importante, tem gente que se acha demais. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo o seguinte: eu vou restaurar, eu vou renovar, eu vou abençoar de novo, eu vou trazer vida e paz novamente, mas é por causa do meu zelo. É por causa do meu zelo, é por causa de mim, diz o Senhor, é por causa do meu nome que está sobre a vossa vida. Não é porque você é mais bonitinho do que os outros, não é porque você é mais merecedor do que alguém, é porque o meu nome, o meu zelo sobre vós é que vai fazer isso. Aleluia. Zelo é devoção ardente a uma causa. É um desejo ardente de ver a coisa sendo restaurada. Deus tem um desejo de restaurar a igreja no Brasil. Deus tem um desejo forte de renovar a aliança com a igreja brasileira. Deus ainda quer levantar o povo brasileiro. Quer saber? Esses dias eu vi uma palavra que parece engraçada, mas é pura verdade. Você sabia que nos últimos dias Deus está salvando os crentes? Você sabia que Deus está salvando pastores nos últimos dias? Muita gente que se perdeu dentro da religiosidade está lá dentro da igreja de terno, paletó, bonitinho, parecendo que é santo, mas dentro está podre. Aí Deus está usando gente de verdade, está esticando o dedo, confrontando o pecado, e o indivíduo está caindo de joelho dizendo: eu quero aceitar Jesus e ser crente. Nos últimos dias Deus está fazendo algo diferente. A religiosidade do povo está caindo por terra, e uma verdadeira espiritualidade está vindo por aí. Deus está restituindo, é promessa de Deus restaurar esta nação. Tem gente que é muito focado nas coisas materiais. O resultado da bênção espiritual sobre as nossas vidas é que vai mudar o nosso viver material aqui nesse país. Aleluia. Os últimos dias eu tenho acompanhado as notícias no Brasil, e isso que eu estou falando para você é com base naquilo que eu tenho visto. Deus está fazendo um movimento novo nessa nação. Deus está levantando gente que parece que não é, e está se tornando alguém. E gente que parecia ser tanta coisa, está caindo a máscara. Está caindo a máscara. O povo já está acordando para a realidade, está vendo o que é e o que não é. Brincaram muito tempo com a nossa inteligência. Pensaram que crente era bobo, dava para fazer o que quisesse. Pensaram isso. Mas os crentes em Cristo estão acordando, estão abrindo os olhos, estão começando a enxergar. Está se cumprindo a palavra do Senhor pelo profeta Davi: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O povo está caindo as escamas e está enxergando o que é verdade e o que não é. Isso é tempo de Deus, é tempo de refrigério, é tempo de mudança. O próprio nome de Deus é Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Aquilo que Deus faz por mim e por você, Deus não faz assim: eu estava pensando em salvar alguém. Não. Ele vai para cima, irmão. Ele vai com tudo para salvar você. Ele investe tudo em você. Ele faz tudo para te tirar do pecado. Não é um investimento qualquer assim, de qualquer jeito. Quem sabe, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus.
para salvar, para resgatar você do pecado. Pense bem. Davi disse: que é o homem mortal para que te lembres dele? O homem não merecia o sacrifício de Cristo, meu irmão. O homem pecador não merecia nem sequer Cristo descer de sua glória e pisar os pés nessa terra cheia de orgulho e ganância. Não merecia. Mas mesmo assim, Deus nos amou. Cristo veio, morreu por nós. E detalhe, sem pecar. Nele não se achou pecado algum. Qual que era o propósito de Deus? Restaurar-nos. Seu zelo é incomparável, seu desejo ardente, seu fervor pela causa é incomparável. Quem dera nós que estamos servindo a Ele tivéssemos um pouco deste zelo e fizéssemos aquilo que dizemos que estamos fazendo para Ele com mais fervor, com mais dedicação, com mais zelo, como disse o apóstolo Paulo, sede fervorosos no Espírito, com mais esse fervor na nossa alma. As coisas seriam bem diferentes. Eu vinha conversando com a minha esposa, que tem um hino novo aí, que diz assim, a letra do hino diz: eu quero conhecer Jesus. Aí criticaram o hino e disseram assim: está tudo errado esse hino. Esse hino está errado. Porque quer conhecer Jesus, rapaz? Você está na igreja, você já deve conhecer Jesus. Então, se você diz que quer conhecer Jesus e você não conhece ainda, você está desviado. E eu falei para minha esposa assim: você já pensou se os crentes conhecessem Jesus mesmo? Você já pensou se todo cristão que está dentro da igreja realmente conhecesse Jesus? Eu tenho certeza que a nossa realidade era outra, irmão. Eu acho que as nossas palavras são proféticas, e quando eu começo a dizer quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, eu acabo conhecendo. Lembra do Zaqueu? Saiu correndo, queria ver Jesus, ele viu, Jesus foi até ele: quer me ver? Estou aqui. Quando você procura Deus, irmão, você tem uma surpresa, sabe o que? Deus vai ao teu encontro. Me procurou? Estou aqui. Aleluia. Os motivos para Deus trazer restauração, os motivos para Deus trazer renovação: em primeiro lugar, o seu zelo, o seu desejo ardente de ver o seu povo restaurado. Segundo, sua misericórdia. A Bíblia diz lá em Lamentações, capítulo de número 3 e versículo de número 22, as misericórdias do Senhor não têm limites, elas são a causa de não sermos consumidos. Se renovam todas as manhãs. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui nesta noite. Há muito que você teria morrido. O que você tem de melhor do que qualquer outro ser humano que passa pela rua aí? Você também é pecador, você também tem maus pensamentos, você também maquina o mal, você também pensa coisas erradas. Porém a misericórdia do Senhor te alcançou, e hoje você está aqui na casa do Senhor, com motivos de sobra para adorar o nome dEle, para glorificar, para fazer qualquer coisa que exalte, que glorifique o nome dEle. É a misericórdia do Senhor. Não é por causa das obras, não é por causa do jejum, é por causa da misericórdia do Senhor. Tem gente que pensa assim: não, se eu jejuo, Deus faz. Ele ainda não entendeu o sentido de jejuar. Ele fala assim: não, se eu jejuar, parece que o jejum dele é que tem poder. Você sabe qual que é a maior força do jejum? A força do jejum é o seguinte: quando você está jejuando, você está dizendo ao seu corpo: você não é tão grande assim, eu sou maior do que você, eu domino sobre você. Você está se reduzindo, irmão. Se você jejuar pensando que está subindo, então você está perdendo seu tempo. Você tem que jejuar para descer, para se humilhar, para sumir, desaparecer. Eita Jesus! Enquanto o Senhor Jesus for o Senhor da igreja, haverá
esperança para a igreja. Porque o Senhor Jesus, Ele é misericórdia. O nosso Deus é um Deus compassivo. Lá em Naum diz o seguinte: Deus é terrível, aonde Ele passa, mas Ele é compassivo, Ele é clemente, Ele é misericordioso. Meu irmão, para Deus acabar com tudo isso aqui, bastava Ele querer, mas Ele prefere acreditar em você. Ele é misericórdia, Ele opta por te dar mais uma chance. Todas as manhãs Ele espera que você se aproxime dEle, Ele te dá mais uma chance. O Senhor é misericordioso. Trazendo uma simbologia espiritual aqui do que foi lido, no versículo de número 19, a palavra do Senhor diz: então o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, mosto, óleo. São três coisas: trigo, mosto e óleo. O trigo, ele simboliza a revelação da palavra de Deus. O pão do céu. Quando a igreja não tem palavra, quando a igreja é só uma comunidade onde todo mundo dança em volta de um bezerro, e todo mundo se alegra, e todo mundo grita, e até o povo passa lá fora e fala: olha, Deus está lá, viu? Olha que barulhão. Olha lá, Deus está no meio do povo de Israel, olha lá que barulhão. Isso aí não vai dar futuro, irmão. Isso aí vai ser uma geração que logo, logo vai desaparecer. Logo, logo vão estar escravos do mal, do inimigo. Agora, quando é uma geração, quando é um povo que tem revelação da palavra de Deus, esse povo é forte, esse povo se sustenta. Ainda que você não veja muito barulho, ainda que você não veja muito movimento, mas quando vem o vento, quando vem a tempestade, o indivíduo que é nutrido pela palavra, que é nutrido pela palavra de Deus e não por ideologia humana, ele permanece firme. Vem vento e sai, vai e volta, e ele continua firme. Vento vem de todos os lados, ele continua estável. Por quê? Porque a força do crente é a palavra de Deus. Se crente não conhece Bíblia, o diabo diz 2, 3 palavrinhas para ele, e ele muda de igreja. Ele muda de religião. Ele se perde completamente. Ele batiza de novo, e depois ele volta de novo para a igreja e diz: pastor, acho que vou, eu não sei o que eu quero fazer, não sei se eu fico lá ou se volto aqui, porque eu saí daqui, mas não me sinto bem lá também. E aí o pastor fala: volta, filho. Ele fica 3 meses e vai para outro lugar, ele não tem direção, ele está perdido. Tudo quanto é vento leva ele. Mas um crente criado na palavra de Deus, ele tem estrutura, ele cresce, frutifica e fortalece no lugar dele. Aonde Deus põe ele, ele dá fruto. O que a igreja precisa nos dias de hoje é palavra de Deus, e palavra revelada, palavra do céu, palavra de Deus. Não adianta eu tentar forçar uma ideologia minha, tentar colocar: porque eu acho que a minha igreja tem que ser tudo azul. Aí eu fico toda a vida pregando isso para os irmãos: é porque azul, irmão, azul, porque eu acho que o azul pelo amor de Deus. Jesus vem salvar o homem, morre numa cruz, e eu fico aqui falando de azul, falando sobre passarinho, coisa que não tem nada a ver. Meu Deus, o que Deus está falando aqui, quando Ele fala em trigo, Ele está dizendo que vai trazer a revelação da palavra. Essa é a simbologia espiritual para nós nos dias de hoje. Lá no livro de Ruth, no capítulo de número 1 e versículo de número 1 também, diz o seguinte: e houve fome na terra. Lá em Belém, na terra do pão, teve fome, tipificando para os nossos dias. E não tinha mais palavra de Deus na igreja. Acabou-se a palavra de Deus, ninguém tinha para dar. Aí as famílias começaram a se dissipar e se destruir. Diz o texto que Elimeleque, um pai de família, disse para sua esposa e seus 2 filhos: o que nós estamos fazendo na igreja? Não tem pão,
estamos morrendo desnutridos aqui. Vamos caçar um lugar para nós nos divertir, vamos nos viver em outros lugares. E a Bíblia diz que eles foram para Moabe. Eles foram caçar um outro lugar para viver e para passar os seus dias. Só que a Bíblia vai dizer que lá em Moabe morreu Elimeleque, que era o pai de família. E depois morreram também Quilhom e Malom, que eram os 2 filhos do Elimeleque. Ficou somente a Noemi, a mulher, ficou perdida lá em Moabe. O que isso tipifica? Quando a igreja não tem mais a revelação da palavra, as famílias saem, as pessoas saem, vão procurar outros caminhos. Eu li um livro do pastor David Wilkerson, Famintos por Mais de Jesus, e o que o pastor ensinou ali é que a juventude dos nossos dias não está querendo muita igreja, porque a igreja não tem pão. A igreja tem uma religiosidade, tem um bando de regra, um conjunto de regra, e coloca na cara do jovem e diz: você entra por aqui ou então você não é nada. Mas Bíblia mesmo está igual os padres antes da reforma. Eram padres, mas não sabiam pregar. Está assim hoje. Muita gente que não tem mais, assumiu uma posição, está parecendo um Eli numa cadeira velha quebrada, sem nada de Deus para oferecer. Não tem condições. A igreja precisa da revelação da palavra, e o Senhor está dizendo: eu vou enviar a revelação da palavra, eu vou enviar pão na igreja. Eu observo nas Sagradas Escrituras que o povo de Israel comia pão todo dia. Deus enviava pão todo dia. Meu irmão, era todo dia tinha pão. Tem pregador que ele só tem uma mensagem para pregar, ele não tem 2. Ele não tem tempo para ir colher pão. Ele não tem tempo para sair da casa dele e ir atrás do pão, porque para você colher pão todo dia, meu irmão, você precisa se levantar da sua cama, pegar o cestinho e ir lá no meio do deserto onde caiu o pão, coletar o pão e trazer para a sua família. Aí se você ficar em casa esperando que o pão vai cair dentro da cesta, lá dentro da casa, você nunca vai ter pão para a sua igreja. Tem que, é obrigatório se movimentar, se mexer, fazer alguma coisa. Precisa, a sua família precisa do pão, e você é o responsável, é você que tem que ir atrás do pão. Sem pão a igreja morre, sem pão as crianças ficam desnutridas, e os velhos também, todos. Sem pão a morte é certa. Mas Deus vai enviar pão. Deus vai enviar pão nessa nação. A pessoa que não é crente, quando ela passar em frente de uma igreja, ela vai dizer: eu quero Deus de novo, eu vou lá buscar Deus. O desviado, ele vai dizer, assim como Noemi. A Bíblia diz que Noemi estava lá em Moabe perdida, estava com a vida destruída, amargurada, depressiva, destruída completamente. Mas lá em Moabe ela ouviu: em Israel há pão novamente. E ela decidiu, ela resolveu voltar. E quando ela voltou, a vida dela foi totalmente mudada novamente. Ela voltou amarga, mas Deus restaurou ela novamente. Eu estou profetizando em nome de Jesus que vem dias em que o desviado vai ouvir: na igreja tem pão, e ele vai voltar para a igreja e vai ser renovado. Vai entrar cabisbaixo pela porta, vai entrar amargo, depressivo, mas o pão vai curar a sua vida, e ele vai sair daqui alegre, radiante e feliz em nome de Jesus. Deus também, a palavra mosto quer dizer vinho novo. Deus também promete vinho novo. O que é vinho novo? O que ele tipifica? O vinho novo, ele tipifica alegria no Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo e o ensino verdadeiro. Quando fala a alegria do Espírito Santo, não quer dizer que o abençoado do irmão
que aceitou Jesus, recebeu a alegria do Espírito Santo e vai sair aí pensando que todo mundo é dentista, mostrando os dentes para todo mundo, rindo igual um bobo da corte, pensando: eu tenho a alegria do Espírito Santo, eu tenho a alegria do Espírito Santo, igual um bobão, e todo mundo dizendo: mas aquele rapaz até que era gente boa, mas agora que virou crente, virou um bobão, não para de rir. Não, a Bíblia está dizendo que quando você recebe esse vinho novo que Deus vai mandar, Deus está mandando, tem gente recebendo já, esse vinho novo é um contentamento de Deus na sua vida. Você não vai andar aí cabeça tinhosa, cabisbaixo, pensando que tudo deu errado, que tudo de errado acontece com você, que parece que o mal te persegue. Não, meu irmão, você vai andar de cabeça erguida, alegre, pensando como Deus é bom, como tenho motivos para adorar a Deus, como tenho motivos para glorificar. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo na minha casa, olha o que Deus está fazendo na igreja, olha o que Deus fez na empresa, olha o que Deus está fazendo na cidade. Você vai ficar o tempo todo alegre no Espírito, contente com a ação de Deus, independente das circunstâncias, independente se o mundo à volta está virando um redemoinho, uma tempestade, você tem alegria do Espírito Santo, continua firme, contente com aquilo que Deus está fazendo. E também ele tipifica ensino verdadeiro, ensinamento verdadeiro. É uma coisa lógica. O ensino, ele tem muito poder, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, e é sério o que eu vou dizer. A igreja de hoje, a igreja pentecostal principalmente, não precisa mais de pregador. Se você queria ser pregador, meu irmão, pelo amor de Deus, vai pregar nas ruas então, vai pregar nas favelas, vai pregar em púlpito, tem demais. Tem demais. Estão brigando por espaço. Meu irmão, o camarada compra espaço para pregar. Está difícil o negócio. Tem demais. Agora, professor, ensinador de Bíblia, não tem. Se me perguntarem para mim, um professor, alguém capacitado para dar estudos para casais, aqui nessa região, não conheço nenhum. Aí pode alguém dizer para mim assim: meu irmão, me indique um professor para jovens. Vou fazer um trabalho de jovens e quero que alguém vá ensinar os jovens da minha igreja. Então, eu estou na mesma. As pessoas não se dedicam ao ensino, e o ensino ele tem um poder muito grande. Perguntaram a um grande sábio um dia qual foi a maior obra que ele fez na vida dele, e ele disse: uma criança me parou e perguntou: aonde é o caminho da escola? E eu disse: o caminho da escola é por ali. A criança pegou, seguiu a minha palavra e foi para a escola. Essa foi a maior obra que eu já fiz. Você ensinar uma coisa correta, a pessoa obedecer e ser abençoada com aquilo. O ensino verdadeiro, meu irmão, ele faz uma mudança completa. Oh, aleluia. Não é à toa que Deus disse: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Acabou? Não. E mestres. A igreja precisa de gente que ensine o ensino de Deus, o ensino verdadeiro. Eu apelo aos meus irmãos que estão me ouvindo, que estão talvez pregando demais e estão ensinando pouco. Ensine mais, estude mais para ensinar. Porque a igreja precisa de ensino verdadeiro, ensino de Deus. Quando tem um ensino verdadeiro, a nossa comunhão com Deus, ela se torna mais real, mais sincera, mais honesta, mais dedicada. Quanta confusão no meio da igreja por falta de um ensino mais esclarecido. Quanta
Quanta gente pensando que o Espírito Santo é uma força, é uma influência, uma emanação, um vapor, não sei. O Espírito Santo é uma pessoa, e Ele quer ter um relacionamento com você. O que é isso? Isso é falta de ensino. É um problema muito sério. Primeiro, as pessoas não querem ser ensinadas. Segundo, as pessoas não querem ensinar. Mas sem ensino verdadeiro, dificilmente as pessoas chegarão no caminho com precisão. Terceira simbologia. Olha, trigo, vinho novo e terceiro, o óleo. O óleo, ele simboliza, ele tipifica a unção de Deus na vida do povo. Você sabe o que significa a unção de Deus sobre uma pessoa? A unção de Deus é como se fosse um revestimento sobre a pessoa. Esse revestimento passa a ter a característica, a qualificação, a personalidade de Deus na sua vida. Isto é unção. Esse revestimento de Deus, isto é unção. Sem azeite, a igreja não prospera. Sem o azeite, a igreja não prospera. A igreja precisa desse azeite. Esse azeite, ele simboliza a unção de Deus, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Note bem, Davi era homem de Deus, estava lá no campo. Deus falou com Samuel, o profeta, e disse: até quando vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei, quero ele mais não. Agora eu já tenho me escolhido um outro moço, está lá no meio do campo, é da família de Jessé, mas eu já escolhi um outro, não quero mais nada com Saul. Eu agora, meu negócio é com Davi. Aí Samuel pegou o vaso de azeite, o chifre de azeite, e foi até a casa de Jessé. Se você notar, Jessé apresenta os filhos mais bonitos, porque ele pensou assim: esses aqui estão estudando para ser rei. Aí Davi dá uma olhada e diz: não é esse também, não é aquele também não, aquele outro também. Nossa, mas parece que não é ninguém. Nossa, nenhum, não é nenhum desses. Tem mais alguém? Acabou todos os moços? Os moços acabaram. Aí Jessé disse: tem mais um, mas aquele lá acho que não. Se não foi esse, imagine aquele. Vá chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém come. A questão é que quando Davi chegou na presença de Samuel, Deus falou ao coração de Samuel: é esse aí, unge ele. Irmão, quando Davi foi ungido, no plano de Deus, Davi já era rei. Ele não assumiu a cadeira, ele ficou lá, mas ele já era rei. No plano de Deus, ele estava sendo ungido rei. E não importa se você olhasse para ele e dissesse: não, é pastor de ovelha, não é rei não, é rei. Deus ungiu o rei, é rei, meu irmão. Se levantar urso, morre. Se levantar leão, morre. Se levantar Golias, morre. Se levantar a Filisteia inteira contra, morre também. Porque Deus ungiu, está ungido, está separado, está protegido. Oh, irmão, Deus quer ungir homens de Deus novamente. Deus está falando: eu vou ungir novamente. Eu vou selecionar pessoas, eu vou escolher e eu vou ungir. E ele vai estar preparado para desempenhar a obra que eu tenho designado para a vida dele. É isso que Deus está falando. Eu vou fazer uma mudança grande. Eu vou transformar essa nação. Eu vou mudar toda esta realidade. O que vocês estão vendo não vai ser mais assim. Vai ser totalmente diferente. As pessoas não vão ficar aí mendigando migalhas dentro da igreja. Não, elas vão vir com o coração alegre, querendo adorar a Deus. Elas vão vir sedentas por mais de Deus. Elas vêm para adorar, para glorificar. Elas não vêm para receber mais uma bencinha ou uma oraçãozinha. Elas vêm para glorificar a Deus que já abençoou ela em Cristo Jesus. E ela já está fortificada na palavra de Deus. Deus está fazendo coisa nova. Arrogantes estão caindo e pessoas humildes estão sendo levantadas.
Deus está fazendo coisas novas, revelações Deus tem dado a homens pelas madrugadas, e eles têm colocado, e as pessoas têm ouvido, e têm dado crédito, e têm dado certo. O pecado vai perder o poder, o pecado vai perder o poder, em nome de Jesus, e a igreja vai vencer, em nome de Jesus. Sem o Espírito a igreja não vai a lugar nenhum. Esse povo aqui estava perdido, mas Deus os abençoou, os restaurou. E assim também Deus vai fazer com a igreja. Deus vai restaurar, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar passando a palavra ao pastor Walter. Ele vai estar orando e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus.